Olá, eu me chamo Laís Neves, eu sou estudante de licenciatura em História na UEL, eu estou no 3º ano e minha pesquisa de iniciação científica é financiada pelo CNPq e eu tenho como orientador o professor Cláudio Luiz Denipotti. A pesquisa tem como título Significado da Viagem, Literatura de Viagem em Catálogos Manuscritos e Impressos Portugueses do final do século XVIII e início do século XIX. Como já diz o título, a pesquisa ela busca em catálogos portugueses do século XVIII e início do século XIX literaturas de viagens de bibliotecas públicas e privadas e também entre outros arquivos digitalizados como livreiros portugueses. Para além disso, a pesquisa analisa a importância e a relevância desse gênero literário nessas bibliotecas. Esses livros de viagem se encontram em um contexto da Europa do século XVIII que estava grandemente influenciado pelo Iluminismo, e isso se reflete nos relatos de viagens. Os objetivos da pesquisa é levantar quantitativamente os relatos de viagens contidos nesses catálogos, estabelecer também quais eram os livros mais comuns de viagem nos catálogos analisados. Metodologicamente foi aplicado análise quantitativa. Além disso, nesses catálogos digitais encontrados na Biblioteca Nacional Francesa e Portuguesa, foram pesquisados os livros de viagens nesses catálogos, transcritos e depois pesquisados nas bibliotecas os resultados da pesquisa. Nos catálogos foram localizados e transcritos 281 relatos de viagem. Entre eles, 61 livros de viagens são mais recorrentes, sendo encontrado mais de uma vez nos diferentes catálogos na qual eu pesquisei. A partir disso, foi feito um primeiro levantamento do idioma desses livros de viagem mais recorrentes nos catálogos. O segundo levantamento foi das obras que aparecem 3 ou mais de 3 vezes nestes catálogos. E o terceiro corresponde à quantidade de relatos de viagens que tinham em cada catálogo. Como a gente pode ver na primeira tabela, as literaturas encontradas têm predominância do idioma francês. A predominância naquela época na Europa era o idioma francês. A maioria dos autores e viajantes preferiam publicar seus relatos em idioma francês pela sua grande disseminação, importância e influência naquela época. Do levantamento quantitativo dos livros de viagem que aparece 3 ou mais de 3 vezes nesse catálogo, se destacam 18 obras, na qual demonstra pontos incomuns, como a língua francesa, e além disso, a maioria desses relatos tinham financiamentos de coroas reais e também de escolas científicas como a Royal Society de Londres. Nessa tabela, que demonstra a quantidade de livros em cada catálogo pesquisado, observa a maior quantidade de relatos nos catálogos do Conde da Barca e de Miguel Franzini, e a Loja da Impressão Régia e dos Guardas Marinhas. Estes são os maiores catálogos pesquisados e também reservam uma seção específica para livros de viagem. Conclui-se que a existência dos livros nos catálogos de bibliotecas portuguesas é constante e relevante, sendo um estilo literário importante para os leitores portugueses do fim do século XVIII e início do século XIX. Conclui-se também que a maior representatividade dos relatos de viagem se encontra nos catálogos de Miguel Franzini e Conde da Barca, ambos políticos e influenciados pela nova ciência moderna. Também se conclui que as obras mais corriqueiras e mais frequentes nos catálogos são de caráter mais cientificista e empírico. Seguindo uma perspectiva do pensamento iluminista, eu queria agradecer ao CNPq por financiar minha pesquisa, ao meu colega de pesquisa Daniel Silva e ao meu orientador e professor Cláudio Luiz Denipotti.